Olá pessoal, vocês acham que a Bahar deve perdoar o Sarp e ficar com ele ou com o Arif? Deixe aqui nos comentários sua opinião. Agora vamos ao resumo semanal de Força de Mulher, de 3 a 7 de fevereiro. O resumo é referente à exibição da novela pela Record TV. Seida revela para Bahar quem foi Henry em sua vida. Sarp salva Bahar e os filhos de serem sequestrados por Nezir. Uma personagem importante irá morrer. Piril vai atrás de Sarp na casa que ele está com Bahar e os filhos. Desejo um abençoado final de semana e uma boa semana a todos. Se inscreva no canal, ative as notificações e deixe seu like. Bahar vai ao apartamento de Seida. Pergunta por que ela está ali e por que chorou. Preocupada, ela diz à amiga que ficou procurando ela lá feito doida, mas não a encontrou. Seida pergunta como foi a entrevista de emprego. Bahar diz que foi tudo bem e que conseguiu o trabalho. Seida diz que fica feliz e Bahar diz que começa na semana que vem. Bahar volta a questionar por que ela voltou para casa. Seida diz que não se sente muito bem e só teve uma crise de pânico e saiu correndo daquele lugar. Bahar pede que ela diga a verdade para ela. Seida revela que o Henry, dono da cafeteria, é o pai do Arda. Bahar se surpreende e tenta consolar a amiga. Munir vai atrás de Suat e avisa que os homens do Nezir vão pegar a Bahar e as crianças e irão sequestrá-los. Ele diz que eles querem fazer isso para pegar o Sarp e que ele pediu que ele arrumasse uma casa para a família dele e pode levá-los para lá. Suat não autoriza e manda Munir não avisar Sarp sobre o sequestro da Bahar e dos filhos dela. Munir diz que eles precisam ir para outro lugar logo, e se sequestrarem a família do Sarp, ele vai querer ir atrás do Nezir, e vai acabar sendo assassinado. Suat diz, então assim, tudo isso terminaria. Ele diz que eles não irão interferir nisso. Munir diz a Suat que sempre irá fazer tudo o que ele mandar, até morrer, mas questiona se ele está pensando na Piril, que irão deixar o marido dela ser assassinado, e que ele é o pai do Ali e do Omer. Suat diz que sabe que o Sarp irá deixar sua filha uma hora ou outra e que ele ama a tal da Bahar. Ele diz que uma mulher prefere estar morta ao invés de saber que o marido não a ama. Suat pergunta se o Sarp sabe dessa casa que o Munir encontrou. Munir diz que sim e Suat manda ele manter o Sarp distraído. E Elis começa a trabalhar na loja de vestidos, mas como é seu primeiro dia, ela acaba se atrapalhando. Arif pergunta para Bahar o que aconteceu com a Seida e que ela estava chorando na rua. Bahar diz que ela viu uma pessoa que não via há tempos. Ela conta a Arif que ontem falou com o Sarp pelo telefone que ele deu, que fez isso porque está preocupada com seus filhos e que queria saber se alguém poderia fazer mal para eles, mas o Sarp não respondeu. Bahar diz que o Sarp quer buscar eles, levá-los para um lugar seguro, mas que eles não irão. Ela diz que não sabe as verdadeiras intenções do Sarp e não tem nenhuma intenção de se envolver com a família dele. Arif pergunta o que ela vai fazer e se pensou em alguma coisa. Bahar diz que acha melhor falar com a polícia, mas também tem medo de fazer isso e aí acabarem machucando seus filhos. Arif diz que talvez seja melhor encontrar uma casa para ela em outra cidade, um lugar seguro para ela se esconder com as crianças. Ele diz que talvez assim, o infeliz do ex-marido dela resolva os problemas dele e depois eles possam voltar. Bahar diz que até pensou nisso, mas que esses bandidos podem segui-la. Ela diz que ali tem todos eles e juntos é mais fácil de resolver o problema. Arif diz que poderia ficar com eles e não pensou em deixá-los sozinhos. Bahar diz que fora isso conseguiu um trabalho ali. Feliz, Atice conta a Enver que a Bahar encontrou um emprego, que é como caixa em um café. Enver fica muito feliz e diz que ela pode levar as crianças na casa deles para cuidar dos dois. Atice pede que ele vá com calma, porque a Bahar não quer muito contato com a Sirin. Sirin aparece ali, se faz de vítima e pergunta à mãe se agora ela só poderá comer o que restar no fim do dia. Enver diz a Sirin que se ela quiser trabalhar, ele pode ajudá-la. Ele diz que tem um amigo que está procurando uma pessoa, que ele pensou primeiro na Bahar, mas ficou sabendo que ela já encontrou um emprego. Enver diz que ela pode conversar com seu amigo. O trabalho é de carregar tecidos e ela é forte e jovem. Sirin surpreende os pais ao mostrar uma placa que fez para a alfaiataria de Enver. Enver diz que ficou muito bonita. Bahar pergunta a Seida por que ela ficou tão abalada depois que viu o pai do Arda. Seida diz, eu era muito apaixonada pelo Henry. Eu gostava muito dele, é sério, eu gostava dele como ninguém. Ele ia lá na minha cidade passar as férias e ficava lá com o avô dele.
E aí a gente acabou se conhecendo. Era um cara tímido e fofo, não dava trabalho nenhum, e a família dele era super importante e influente por lá. A gente brincava muito quando era criança. Eu sempre gostei muito dele, e ele gostava de mim, porque a gente se divertia e dava muita risada. Ele se preocupava comigo e me defendia, e se alguém mexia ou fazia alguma coisa comigo, ele não gostava. Aí os anos passaram e as coisas ficaram diferentes, e não era apenas uma amizade. Até que um dia tudo mudou para sempre. Eu descobri que estava grávida quando ele foi embora. Bahar pergunta se ela não quis falar com ele. Seida responde que não, que ele tinha ido morar na Alemanha e não tinha mais contato com ele. Ela diz que ninguém podia saber de sua gravidez, senão iriam matá-la. Seida diz que só contava com a ajuda da sua tia, mas que logo ela morreu e teve que comer o pão que o diabo amassou. Ela conta que passou fome, frio, muita carência e insultos. Seida diz que o Arda nasceu e falou com um parente para que sua mãe soubesse de seu bebê. Ela conta à amiga que sua mãe não quis saber dela, mas aceitou cuidar de seu filho. Bahar pergunta se o Henry sabe que ela teve um filho com ele. Seida diz que não, e acabou perdendo a confiança de contar isso para ele. Bahar diz à amiga que quem olha para ela pensa que ela é forte o tempo todo, que é insensível, mas é totalmente o oposto, e aconselha que ela diga a verdade para Enki. Bahar pergunta o que ela sentiu quando viu o Henry hoje. Seida diz: eu não sei, eu podia ter falado a verdade para ele, eu podia só dizer, sei lá, só contar tudo, mas não importa o que eu quero agora, isso não vai mudar nada, eu acho que eu parei no passado. Deixa pra lá. Anoitece. Razin avisa Nezir que está tudo pronto para sequestrar a Bahar e os filhos. Nezir diz que quer que os três fiquem em sua casa. Ele diz que vai esperar o Sarp aparecer em sua casa para assim acabar com ele. Nezir pergunta sobre as pessoas do bairro que podem acabar ajudando a Bahar. Razin diz que irão cuidar disso, e nem aquele cara, o dono do café, vai poder impedi-los. Munir diz a Sarp que encontrou um lugar seguro para a família dele e é afastado da cidade. Sarp fica aliviado, diz que agradece muito a sua ajuda e que agora precisam levar a Bahar e seus filhos para lá. Munir diz que ainda não podem morar lá, que precisam arrumar algumas coisas e precisa de uns dias para fazer os reparos necessários. Sarp diz que está tudo bem, mas dá o prazo de 2 dias para que Munir faça isso. Ele diz que está com a sensação que o Munir está escondendo algo, mas ele nega. Munir liga para Suat e diz que já fez o que ele pediu. Suat diz que isso é ótimo, e agora bastam ver se o Nezir vai terminar aquele trabalho como eles querem. Munir está quase saindo do hotel, mas volta até o apartamento de Sarp e fica prestes a bater a porta. Ele se controla e vai embora. Seida avisa Ielis que está saindo para trabalhar. Ielis pede que ela tome cuidado e avise quando voltar. Munir se sente mal por ocultar de Sarp que Nezir quer sequestrar as crianças e Bahar. No dia seguinte, Nezir diz a Razin que a partir daquela noite, aquela casa terá mais felicidade como era antigamente. Ele diz que não quer deslizes e não gosta quando é decepcionado. E Elis promete a Nissan que vai comprar um vestido para ela e um brinquedo para Doruk. Seida pede que Bahar tente descobrir se o Henry se casou e se teve filhos. Bahar diz que se souber, contará para ela. Suat liga para Sirin e a convida para jantar com ele naquela noite. Sirin, piriguete, aceita sair com o velhote. Ela fica toda ansiosa para sair com o ancião da 4ª geração. Bahar chega à cafeteria para seu primeiro dia de trabalho. Ela vê uma aliança no dedo de Henry. E Elis começa a ir muito bem no trabalho e surpreende sua gerente. E Elis diz à gerente que estudou sobre as peças de vestido e pensou consigo que precisava se esforçar mais. Ela conta que tem uma grande amiga que se chama Bahar, que ela também foi para a entrevista de emprego, mas não conseguiu. E Elis conta que Bahar sempre a motivou. Surpresa, a gerente decide adiantar o salário de Elis e diz que espera que ela trabalhe por muitos anos ali com eles. Enver diz a Atice que a Sirin saiu com seu amigo para ver o trabalho e disse que vai chegar mais tarde porque queria encontrar uns amigos dela. Ele diz que ela colocou um vestido e se maquiou e nunca tinha visto ela tão arrumada. Atice diz a Enver que a Bahar está com febre e ligou para ela pedindo que ela vá passar a noite lá para ajudá-la com as crianças. Atice liga para Jali e conta que a Bahar está com febre e se ela acha que ela deveria ir ao hospital.
Jali diz que pode ser apenas um vírus e nada demais, mas que vai falar com a Bahar. Atice pergunta à sobrinha como estão as coisas. Jali diz que está tudo bem, mas ainda está procurando uma babá. Atice diz que não quer se intrometer, mas talvez a Seida poderia voltar a trabalhar como babá para ela. Jali diz que não. Reconhece que errou com a Seida, mas o que ela fez com ela também não foi qualquer coisa. Já à noite, Atice distrai os netos enquanto Bahar repousa. Os três se divertem juntos. Seida chama Ielis para jantar, mas ela pegou no sono pesado. Seida fica observando a amiga dormindo e a cobre. No restaurante, Sirin conta a Suat que teve que começar a trabalhar, que seu pai pediu isso e está trabalhando em uma fábrica. Ela diz que isso é um castigo, mas Suat diz que tem certeza que ela não irá ficar muito tempo e ele pode ajudá-la para ser demitida. Sirin acha genial e pergunta se ele faria isso por ela. Suat diz que pode ajudá-la e Sirin diz que então conta com ele. Ela pergunta por que ele a convidou para jantar ali. Suat diz que não quer que ela se distraia com isso. Quer que ela aproveite o jantar enquanto ele aproveita sua doce companhia. Bahar dorme e Atice dá um beijo na testa da filha e a cobre. Ela vai para a cama dormir com os netos. Sirin e Suat ficam bêbados e já é madrugada. Suat diz que foi uma noite agradável e agradece por ela ter ido jantar com ele. Sirin diz que é ela quem agradece e já devem ir embora. Gente, a cena é a coisa mais linda de se ver. O velhote e a piranhazinha bêbados. Uma gracinha, um belo casal. Razin instrui seus homens para sequestrar Bahar e as crianças. Ele entrega a chave do apartamento de Bahar para eles poderem entrar. Razin diz que a Bahar e as crianças devem chegar são e salvos ali, porque se acontecer alguma coisa com eles três, eles irão pagar caro. Nezir observa tudo com satisfação. Ele se recorda de Mert e sente que sua vingança está chegando. No carro de volta para casa, Sirin e Suat não disfarçam os olhares. Sirin pergunta por que Suat está tão feliz desde que ligou para ela de manhã. Suat diz que não queria falar nada para ela, mas ela tem direito de saber o que está acontecendo. Ele conta que esta noite, a querida irmã dela e os filhos dela serão sequestrados pelo Nezir. Sirin fica muito feliz e pergunta por que eles querem fazer isso. Suat responde que eles sabem que o Sarp vai aparecer para tentar salvar os filhos, e assim, finalmente o Nezir vai se vingar dele. Ele diz que o Sarp vai sofrer muito antes de morrer. Sirin fica tensa por Sarp, mas finge satisfação perante Suat. Nissan começa a ter febre também. Atice percebe e avisa Bahar que a Nissan também está com febre, e pergunta se ela tem algum remédio. Bahar diz que vai olhar. Ela percebe que Nissan está muito quente e fica preocupada. Nissan está muito mal e Bahar tenta ajudá-la. Atice avisa a filha que o remédio acabou. Bahar diz que é verdade e acabou tomando mais cedo. Atice diz que vai perguntar para Ielis se ela tem algum remédio. Bahar agradece a mãe e pede que ela veja se elas também têm um termômetro. Nissan geme de mal-estar e a Bahar a leva para a sala. Sirin volta para casa muito tarde e tenta não fazer barulho. Ielis e Seida vão para a casa de Bahar e Ielis dá o remédio para Nissan. Bahar diz a Ielis que acha que acabou passando alguma coisa para Nissan. Doruk acorda, mas Seida vai para o quarto ficar com ele. Atice se prepara com pressas para Bahar colocar em Nissan. Yusuf está ansioso e recebe uma ligação. É um dos cúmplices de Nezir, que pergunta se eles já saíram. Yusuf diz que ainda não, e o homem diz que não é para eles estarem lá e que daqui a pouco eles chegam. Yusuf diz que eles não estarão lá. O velho nojento começa a gritar chamando por Arif. Hipócrita, Yusuf finge que está tendo um ataque cardíaco e pede que Arif o leve para o hospital. Arif diz que vai chamar uma ambulância. Yusuf diz que a ambulância vai demorar e ele que deve levá-lo até o hospital. Arif fica preocupado pelo pai e Yusuf pede que ele chame o amigo dele para ir junto. Arif sai para pegar o carro. Um dos homens de Nezir pega a arma, mas Sebat diz que é melhor ele guardar aquilo. Ele diz que não precisam de armas, que é somente 2 crianças e uma mulher. Arif e 2 amigos seus colocam Yusuf no carro, enquanto ele segue fingindo que está passando mal. Arif vai no banco de trás com o pai, enquanto os 2 amigos vão na frente.
Durante a madrugada, Sirin sente dor de cabeça e vai pegar um remédio na geladeira. Ela não encontra e então decide chamar a mãe, mas é Enver quem abre a porta. Ele pergunta o que houve. Sirin diz que está com dor de cabeça e queria saber onde sua mãe guardou o remédio. Enver diz que a mãe dela foi passar a noite com a Bahar. Sirin se lembra do que Swati disse sobre o sequestro e entra em desespero. Ela pergunta ao pai por que sua mãe foi passar a noite na Bahar. Enver diz que a Bahar ficou doente e a Atice foi para lá ajudá-la. Sirin entra em pânico, grita e diz: ela não pode ficar lá. Eu não entendi por que ela foi dormir com a Bahar. Ela não podia ter saído de casa. O que ela foi fazer naquele lugar? Yusuf segue fingindo mal-estar e deixa Arif preocupado. O amigo de Arif diz que não acha que seja um infarto. Talvez seja uma artéria entupida e talvez irão operá-lo. Yusuf fica preocupado e diz que já está se sentindo melhor e acha que só foi gases. Ele diz que já está bem, mas Arif insiste que sigam para o hospital. Sebat entrega a chave do apartamento de Bahar para um de seus comparsas. Seida diz a Bahar que é melhor ela falar com o Arif e ele pode levá-las ao hospital. Ela liga para ele e diz que a Nissan não está nada bem e pergunta se ele pode levar elas ao hospital. Arif diz que o pai dele passou mal e estão indo para o hospital, mas leva ela quando voltar. Tocam à porta de Bahar e é Sarp. Desesperado, Sarp entra na casa pedindo para Bahar pegar suas coisas e ir embora. Bahar pergunta o que está acontecendo. Sarp diz que eles precisam sair dali agora, que não pode explicar, mas eles não podem ficar mais nenhum segundo ali. Arif ouve tudo do outro lado da linha. Ele encara Yusuf e manda seu amigo voltar para casa logo. Bahar diz a Sarp que não vai para lugar nenhum e manda sair de sua casa. Sarp diz que estão indo ali para sequestrar eles e então precisam sair logo. Ele pega Doruk no colo. Bahar diz que não pode ir, que sua mãe, a Seida e a Yelis estão ali e não pode deixar elas para trás. Sarp diz que já disse que precisam ir embora e insiste que ela pegue suas coisas. Bahar diz que não vai abandonar sua mãe e suas amigas. Seida diz a Bahar que esses homens irão chegar e pede que ela arrume logo suas coisas. Bahar diz que não vai deixar elas ali e então todo mundo vai com ela. Atice pede que a filha não se preocupe e que ela pode ir. Bahar segue insistindo para que todas vão com eles, mas Seida diz que esses homens não estão atrás delas. E Elis pede que a amiga não se preocupe e vá logo com o Sarp. Todos ajudam para que Bahar saia logo do apartamento. Antes de ir, Bahar pede que Atice e as amigas fechem bem a porta e não abram para ninguém. Quando eles estão descendo as escadas, os homens de Nezir chegam e eles ficam chocados. No entanto, quando os homens chegam ao prédio, Bahar, Sarp e as crianças se escondem debaixo da escada, impedindo que sejam vistos. Sebat fica ali fora vigiando. Os homens de Nezir conseguem entrar na casa de Bahar e ficam atrás dela. Sarp ameaça Sebat e o motorista do carro com uma arma e os obriga a ficarem desarmados. Bahar sai com as crianças. Arif chega ao bairro nesse momento. Sarp também aponta a arma para ele. Bahar não consegue se explicar e acaba indo embora com Sarp no carro. Arif vai pegar seu carro para ir atrás deles, mas nesse momento todos ouvem um disparo vindo do apartamento de Bahar. Os homens de Nezir saem correndo do apartamento, dizendo: ela morreu, uma mulher morreu. Arif fica pasmo. Enver pergunta a Sirin por que ela age como uma criança e deixa de ser tão ciumenta. Ele diz que a Atice vai sempre ajudar a Bahar. Sirin não consegue falar nada e está em choque. Arif liga para Enver e deixa ele desesperado, que diz: não acredito. Tá bom, Arif, eu chego aí daqui a pouco. Em pânico, Sirin pergunta o que aconteceu para o pai. Enver diz que o Sarp estava lá, porque queriam sequestrar a Bahar e as crianças, e ele levou os 3 embora. Ele diz que com certeza a mãe dela, a Yelis e a Seida, devem estar assustadas, e vai para lá. Sirin quer ir com o pai, mas Enver diz que ela é a última pessoa que elas querem ver agora. Sirin pergunta se aqueles homens não machucaram ninguém. Enver responde que não sabe, e espera que o Sarp tenha conseguido levar a Bahar e as crianças. Ele vai embora, deixando Sirin transtornado em casa. Sirin fala com Swati e ele diz que deu tudo errado. Sirin pergunta o que aconteceu. Swati diz: eu não sei como, mas o Sarp descobriu que iriam sequestrar a Bahar e os filhos.
Quem poderia ter contado? Sirin questiona se ele está insinuando que foi ela quem contou para o Sarp. Swat diz: claro que a culpa é sua, Sirin. Ninguém mais sabia do que iria acontecer. Eu fui idiota, não sei por que te contei isso. Você foi e avisou o Sarp do sequestro. Ele foi e levou a Bahar e as crianças embora antes dos sequestradores. O Nezir e os idiotas dos homens dele mataram uma mulher totalmente inocente. Mataram uma mulher inocente. Sirin fica chocada e questiona se então alguém morreu. Swat diz que sim, e Sirin quer saber quem é a mulher que morreu. Swat diz que não sabe de nada e que só lhe informaram que a mulher levou um tiro acidentalmente, mas não sabe quem era. Sirin chora desesperada e diz a Swat que sua mãe também estava no apartamento e implora que ele descubra se foi sua mãe. Swat diz que agora não pode perguntar quem foi a pessoa que morreu. Sirin implora que ele descubra e faz o que ele quiser. Swat diz que sim, pode descobrir tudo, mas agora não quer e desliga o telefone na cara dela. Sirin fica em apuros e diz a si que vai morrer também. Ela surta e diz: que droga, Sarp, tudo isso é sua culpa, eu quero que você morra. Nada disso teria acontecido se você tivesse morrido. Eu espero que você morra, você também tem que morrer, seu idiota. Enver chega a Talabazar e tem carro de polícia, ambulância e várias pessoas ali por perto. Os socorristas recolhem um corpo vindo do apartamento de Bahar. Arif está arrasado. Enver também está em choque. Se aproxima de Arif e vê que a mão dele está cheia de sangue. Arif diz: a gente estava chegando aqui de carro quando vimos alguns homens armados na porta. E aí ouvimos um tiro. Subi correndo para ver e ela morreu. Enver fica muito abalado. Chora muito e se consola em Arif. Seida aparece ali chorando, com as mãos com sangue. Abraça Enver e diz: por que isso tinha que acontecer? Atice desce as escadas e abraça o marido, que tenta consolá-la. Seida vai ali fora e ao ver o corpo entrando na ambulância, diz: Yelis, eu quero ir com ela, abre a porta. A ambulância vai embora e Seida, desesperada, corre pedindo que parem e esperem por ela. Arif tenta acalmar Seida, que sofre muito pela morte da amiga. Seida diz a Arif que precisa ir com a Yelis, que se ela não vê-la vai ficar brava e chora muito. Arif pede que a Seida pare, que a Yelis já morreu. Seida diz que não, isso não pode ser e que ela tem que estar viva. Ela diz, por que levaram ela? Ela não gosta de ficar sozinha. Eu sempre faço tudo com ela, ela deve estar me procurando. Arif, há um minuto ela estava comigo, onde ela tá? Eu preciso ficar com ela. Ela é minha amiga. Eu sou amiga dela. Não me deixa, minha amiga. Arif diz que ela precisou ir embora e não vai mais voltar. Seida fica devastada e Enver e Atice a abraçam. No carro, Bahar pede que os filhos fiquem calmos e que aquilo foi uma brincadeira. Sarp diz que sim, que tudo aquilo fez parte de uma brincadeira. Doruk diz que nunca brinca daquele jeito. Nissan diz que ninguém brinca com arma. Doruk diz que é verdade, e só criança que não se comporta que brinca com arma e não gosta disso. Bahar inventa que havia dito para o pai deles que eles não gostavam de arma e fizeram aquilo só para provar para ele. Sarp confirma a versão de Bahar e as crianças acreditam. Bahar pede para Sarp procurar um médico para Nissan, que ela saiu muito rápido e esqueceu o remédio e seu celular. Sarp diz que vai encontrar alguém para atender a Nissan. Doruk pergunta para onde irão. Sarp responde que é um lugar maravilhoso, que tem brinquedos, sorvete e chocolates. Doruk fica animado. Nissan diz a Sarp que a tia Yelis vai comprar um vestido para ela quando receber, e ela prometeu. Sarp diz que então a tia Yelis gosta muito dela. Nissan diz que ela gosta sim. Doruk diz que tem a Seida, e ela o ama muito. Sirin decide ir para Talabazar, mas quando está saindo de casa, Arif chega ali de carro, com Enver, Seida e Atice. Sirin fica muito aliviada ao ver a mãe bem e corre para abraçá-la. Ela diz que ficou muito preocupada por ela e já estava indo para lá. Sirin vê a mãe com uma mancha de sangue no vestido e pergunta o que aconteceu. Enver diz que o sangue não é dela. Sirin questiona de quem é o sangue. Enver diz que é da Yelis. Sirin pergunta onde ela está, se foi para o hospital. Arif responde que a Yelis faleceu. Seida chora muito e Sirin fica surpresa. Seida pede que Arif diga que ela não morreu, que ela só está no hospital e vai voltar.
Atice pede que Seida não desmorone, que ela vai ter que seguir em frente e que a Yelis não gostaria de vê-la assim. Ela pede que Seida seja forte pelo seu filho, mas antes precisam encontrar forças em si mesmo. Nesse momento, Atice desmaia e deixa todos preocupados. As crianças dormem e Bahar diz a Sarp que precisa ligar para sua mãe. Sarp diz que agora não. Bahar pergunta por que não pode ligar e não pode ficar daquele jeito. Ela diz que precisa saber se aqueles homens não machucaram ninguém. Sarp pede que ela se acalme e que depois que estiverem a salvo, irá se informar. Ele se comunica com Munir e diz que eles estão a caminho do endereço que ele deu. Sarp pede que Munir chame um médico para sua filha e depois se informe sobre o que aconteceu depois que eles saíram do bairro. Munir está com Suat, que ouve a conversa entre Munir e Sarp. Munir diz a Sarp que não poderá enviar um médico, que precisam deixar a poeira baixar e precisam ser extremamente cuidadosos. Munir diz que uma vizinha da Bahar levou um tiro e, infelizmente, ela faleceu. Sarp não reage e desliga a chamada. Bahar pergunta o que aconteceu. Sarp oculta de Bahar a morte de sua vizinha e mente dizendo que todos estão bem e acabaram de confirmar isso. Bahar fica tranquila. Munir pergunta a Suat o que falarão para a dona Piril. Suat diz que terão que contar que o Sarp fugiu com a ex-esposa e os filhos para protegê-los. Suat questiona se Munir foi quem contou sobre o sequestro para o Sarp. Munir diz que não, que o seu Sarp descobriu o sequestro e ligou para ele em pânico para saber onde era o esconderijo, e aí ficou sabendo que ele estava por dentro do assunto. Ele diz que acredita que a Sirin possa estar por trás disso. Nezir assassina todos os seus homens por terem falhado na missão de sequestrar Bahar, exceto Razin, que ele deixa vivo. Sarp, Bahar e os filhos chegam à casa escondida. Nissan diz ao pai que estava com muitas saudades dele, e ele diz que estava com saudades dela. Sarp abre a porta com uma senha e Doruk fica impressionado pela tecnologia. As crianças se surpreendem pelo luxo da casa. Bahar vai com os filhos para o quarto. Sarp se irrita ao perceber que não tem nada para comer na casa escondida. Ele liga para Munir e reclama por não ter gente trabalhando ali para ajudá-los. Sarp diz que ali não tem comida e nem água e confronta se foi ele quem planejou o sequestro. A bateria de Sarp acaba e impede que ele continue falando com Munir. Doruk pergunta ao pai onde estão os brinquedos. Sarp diz que hoje eles não conseguiram trazer, mas amanhã eles irão levar. Bahar pergunta a Sarp se o médico virá. Sarp diz que não sabe e que a bateria do seu celular acabou. Doruk pergunta aos pais se eles irão ficar ali e se o papai também vai. Sarp diz que sim. Doruk diz que ele e a Nissan vão dormir ali e se eles irão dormir ali juntos. Bahar diz que não acha uma boa ideia e que irá ficar com a irmã dele caso ela precise dela. Doruk diz que todos podem dormir juntos naquele sofá grande. Bahar fica sem graça. Doruk diz que vai ficar com o papai, que nunca tinha ficado com ele, e a Nissan já ficou quando era menor. Nissan diz que é verdade, que agora é a vez do irmão. Doruk agradece à irmã. Bahar vai à cozinha e percebe que não tem nada. Munir conta a Piril que o Sarp está com a Bahar e os filhos na casa escondida. Piril diz que então o Munir já sabia sobre o sequestro. Munir nega que sabia disso, mas ela não acredita nele. Piril, com raiva, diz: agora estão os 4 nessa casa. Mamãe, papai e filhinhos. Que coisa linda. Essa vai ser uma noite muito romântica. Munir diz que eles não têm nem água lá. O aquecedor não funciona. E acha que a noite não vai ser tão romântica. E que além disso, a filha deles está doente. Irritada, Piril diz que graças ao que aconteceu hoje, eles irão ficar juntos outra vez. Arif pergunta a Atice se tem notícias da Bahar. Atice diz que nada. Não sabe para onde foram e só quer acreditar que eles foram para um lugar seguro. Enver diz que está muito preocupado. Seida diz a eles: eu estava aqui me lembrando da minha Yelis. Vocês acham que ela foi levada para o necrotério? Eu queria ficar com ela. O que aconteceu foi tudo por culpa daquela louca, não foi? Se ela não fosse assim tão maluca pelo Sarp, não teria estragado a vida dos outros com mentira e manipulação. Então tudo seria como antes, e a nossa Yelis estaria aqui com a gente. Arif pede que Seida não fale assim, e senão eles vão ficar mais nervosos. Seida pede desculpas para Atice. Diz que está triste.
Arif diz a Enver que precisa encontrar logo a Bahar. Enver diz que gostaria de saber se eles estão bem, mas parece que não tem como falar com ela, porque a Bahar não levou o celular e o do Sarp está desligado. Seida pergunta se eles acham que eles foram encontrados. Atice vai até Sirin e exige que ela leve até o SWAT agora mesmo. Sirin pergunta do que ela está falando. Atice diz que o SWAT deve saber onde está a Bahar. Sirin diz que não pode chegar na casa do SWAT àquele horário. Nervosa, Atice tenta pegar Sirin à força para levar ela. Enver pede que Atice fique calma. Seida pede que Enver deixe a Atice assim, deixe ela colocar tudo para fora. Sirin diz à mãe que não vai levar ela para lugar nenhum, e amanhã elas vão. Ela avisa que agora não está em um bom momento com o SWAT, e talvez ele nem queira recebê-la. Atice diz, é mesmo? Com certeza você vai falar com ele agora para não deixar ninguém entrar amanhã, não é? Me entrega seu celular agora, eu quero que você me dê. Sirin entrega o celular, e Atice é bem dura com ela. Sarp diz a Bahar que sabe o que ela sente, e a entende. Que ela continua brava com ele, mas está feliz porque, apesar de tudo, eles estão juntos. Ele diz que as coisas que sentiu, a insegurança e todos os problemas já desapareceram e agora que os quatro estão juntos, tem sorte, e isso o deixa muito feliz. Bahar não diz nada e só escuta. Sarp se deita ao lado de Doruk, que o chama de papai e faz carinho em seu rosto. No outro dia, Henry descobre que Bahar não foi ao trabalho. Atice prepara o café da manhã. Chora e diz a Enver que tentou se concentrar no café da manhã, mas não conseguiu, porque só pensa que a Elise está lá, morta. Enver pede que Atice não esqueça que ela é muito importante e que todos eles precisam da ajuda dela. Ele diz que não conseguiria ficar em casa cuidando da filha deles sozinho. Atice diz que não sabe o que fazer para não sentir aquela dor. Bahar acorda e vê os filhos dormindo com Sarp. Ela coloca a mão na testa de Nissan e sua febre já passou. Bahar diz a Sarp que precisa falar com sua mãe. Sarp diz que não dá. Bahar diz, não dá? O médico não vem, não temos água, o aquecedor daqui não está funcionando. O que eu vou falar quando eles pedirem comida? Sarp diz, me perdoa, eu soube de tudo meio tarde, e então eu saí correndo e não pensei na casa. Eu só queria tirar vocês de lá o quanto antes. Bahar diz, você não deveria ter se metido. Colocou a gente em perigo, então para de falar como se fosse o herói de algum filme. Nesse momento, um dos funcionários de Sarp chega à casa com comida e as coisas. O médico também atende Nissan e ela está bem. Sarp e Doruk se divertem juntos. Nissan também ganha roupas novas do pai. O funcionário de Sarp diz que foi a dona Piril que escolheu a roupa. Nissan pergunta ao pai quem é Piril. Bahar diz que a Piril é a mulher que escolheu toda aquela roupa. Nissan diz que então devem agradecê-la. Bahar diz que quando se conhecerem, ela pode agradecer a Piril. Nissan mostra para a mãe uma roupa e diz que acha que a Piril escolheu para ela, e é um pijama. Doruk fica muito animado com os brinquedos novos e ele se diverte junto ao pai. Doruk diz a Sarp que a Asli e o Tunk iriam gostar de ir para aquela casa, porque eles poderiam brincar o dia inteiro. Sarp pergunta quem são eles. Doruk diz que eles são os filhos da tia e Elis. Depois, Sarp pergunta para o funcionário se o Munir não comentou com ele sobre o aquecedor, que não está funcionando. O funcionário diz, não, ele não disse nada, seu Alp. Nissan ri e não entende porque o homem chamou o pai de Alp. Doruk decide separar alguns brinquedos para seus amiguinhos. Sarp, Bahar e as crianças fazem café da manhã juntos. Sarp e as crianças cantam juntos enquanto cozinham. Bahar diz a Sarp que o celular dele deve já ter carregado e quer ligar para sua mãe. Sarp diz que tá bom e vai pegar. Sarp vai ligar o celular, mas percebe que não está ligando, porque o carregador estava quebrado. Bahar se preocupa, diz que precisa falar com eles e eles devem estar preocupados. Ela diz que o pai dela acabou de passar por uma cirurgia do coração e acusa Sarp de estar fazendo isso de propósito. Bahar diz que com certeza ele pediu o carregador quebrado para que ela não pudesse se comunicar com ninguém. Nissan e Doruk percebem o climão entre eles. Bahar se acalma, diz que isso só foi uma brincadeira do Sarp e lembrou disso. Ela diz que podem tomar café da manhã primeiro e depois liga para eles. Bahar dá um beijo nos filhos para eles tomarem café da manhã.
Doruk diz que faltou ela beijar o papai. Bahar diz que é verdade, mas agora ela ainda está meio doente e não quer que o pai dele fique com febre igual ela. Doruk pergunta então por que ela lhe deu um beijo. Bahar fica sem graça. Nissan diz ao irmão que o papai é casado com outra mulher. Doruk diz, e daí? Nissan diz que é por isso que a mamãe não pode beijar ele. Doruk pergunta por quê. Nissan diz que a Piril é a esposa e por isso não podem se beijar. Doruk diz, não é verdade, a vovó é casada com o vovô e ela me dá muito beijo e eu também dou beijo nela o tempo todo. Bahar morre de dar risada. Sarp pergunta o que ela tem. Bahar diz que quando fica nervosa, dá vontade de rir. Os 4 dão risada. Sirin pergunta a Enver e Arif quem vai cuidar dos filhos da Ielis e se o pai ficará com eles. Ela também pergunta quando será o enterro. Arif diz que será amanhã. Sirin pergunta quem está cuidando dessa parte do enterro. Arif diz que é o ex-marido dela. Sirin pergunta se a família da Ielis já sabe do que aconteceu e Arif responde que sim. Sirin pergunta se Ielis morreu na hora ou no hospital. Irritado, Enver responde: e por que você quer tanto saber onde foi? Tudo isso que aconteceu foi por sua causa. Se você não tivesse provocado o acidente do Sarp há muitos anos, ele ainda estaria com sua irmã. Os seus sobrinhos teriam crescido ao lado do pai e aí Ielis estaria vivo. Então fica quieta, para de fazer tanta pergunta e não fala mais nada. Eu não aguento mais isso. Sirin diz que tá bom e ele não precisa ficar bravo. Seida diz a Atice: eu quero ver a Ielis nesse lugar feio para onde ela foi. Atice diz que não irão deixar ela entrar no necrotério. Seida diz que tá tudo bem, só vai ficar sentada lá e esperando do lado de fora junto com ela. Atice diz que tá bom, então as duas irão. Seida se lembra de como Ielis foi assassinada. Os homens de Nezir obrigaram elas a ficarem de joelho. Um dos homens avisou que a Bahar e os filhos não estavam no apartamento. Um dos homens perguntou onde estava Bahar. Ele pegou Seida e apontou a arma para ela dizer onde estava Bahar. Ielis foi defender a amiga e enfrentou o bandido. Durante a briga, a arma disparou em Ielis. Os homens de Nezir fugiram. Ielis caiu no chão, ensanguentada, enquanto Seida implorava que ela não fechasse os olhos. Seida pediu que ela sobrevivesse e não deixasse ela sozinha. Em desespero, ela pediu que a amiga não fosse embora, que a amiga abrisse os olhos. Ielis morreu olhando para Seida, deixando ela e Atice arrasadas. Já na atualidade, Seida não para de chorar lembrando da morte de Ielis, e Atice tentando acalmá-la. Seida diz que não deu nenhum beijinho nela, e ela ainda havia pedido antes de ir trabalhar no dia anterior. Abalada, ela diz que a Ielis estava cantando, e ainda gritou pedindo para ela parar de cantar, porque aquilo estava dando dor de cabeça. Seida diz que estragou o último dia dela, e ela só estava se despedindo. Atice chora, e Seida está destruída. Ela diz que se soubesse, teria abraçado a amiga, e teria dito o quanto a amava, e nunca teve a oportunidade de falar isso. Seida diz que nunca pôde falar tudo o que sentia pela Ielis, que se arrepende por ter tratado ela mal e teria feito de tudo se soubesse que ela iria embora. Ela diz: e agora? Agora ela tá morta e ela nunca soube o quanto eu gostava dela. Ela foi embora de verdade e nunca mais vai saber disso. Atice diz: não é verdade, para de falar isso. Todo mundo sabia, dava pra ver que você gostava muito dela e ela sabia sim. Seida diz que dizem que quando uma pessoa gosta muito de você, ela as visita no sonho. Nissan conta a Bahar que essa noite sonhou com a tia Ielis. Bahar diz que também sonhou com ela. Nissan se lembra que em seu sonho, Ielis brincava com ela em um parquinho. Bahar diz que foi um sonho lindo, e ela tem que contar para a tia Ielis quando vê-la. Nissan pergunta ao pai se já apresentaram a tia Ielis para ele. Sarp diz que sabe que ela é a mãe da Asli do Tunk. Doruk pergunta à mãe se a tia Ielis pode visitá-los naquela casa. Bahar diz ao filho que se eles forem ficar vários dias, pode sim. Doruk conta ao pai que a Asli e o Tunk são vizinhos deles e que a tia Ielis mora com a Seida. Sarp fica surpreso e acredita que foi Ielis quem morreu. Sirin, Enver e Arif chegam à mansão de Suat. Sirin agradece Suat por recebê-los e diz que eles queriam ir ali. Suat é frio com Sirin, diz que não tem muito tempo e pergunta o que querem.
Enver diz que ontem o Sarp levou sua filha mais velha e seus netos. Disse que eles iriam ser sequestrados e uma vizinha da Bahar foi assassinada pelos sequestradores. A Elis, uma jovem mãe de 2 filhos. Suat diz que sente muito. Arif diz a Suat que quer saber onde está a Bahar. Enver diz que eles precisam saber se a Bahar e as crianças estão bem ou não, que ele está preocupado e o Sarp é genro dele. Suat diz: Senhor, o Sarp está envolvido em um problema muito sério. Desde então eu me esforço para protegê-lo, porque na minha família ele é o marido da minha filha e é o pai dos meus únicos netos que eu tive até hoje, mas eu não sei onde ele está. Enver diz que ele sabe sim. Suat afirma que não sabe, e até sua própria filha fez essa pergunta para ele, mas ele não sabe de nada. Enver diz que ele é um sem vergonha e tem coragem de mentir olhando para a cara dele. Sirin pede que o pai se acalme e que o Suat não tem motivos para mentir. Nervoso, Arif vai para cima de Suat e diz que vai matá-lo se não disser onde está a Bahar. Suat chama seus seguranças e manda levar os 3 para a saída de sua casa. Enver pede que Arif pare e que os homens estão armados. Arif solta Suat e ele e Enver vão embora. Sirin tenta falar com Suat, mas é desprezada. Jali vai ver Atice. Diz que falou com seu tio e ficou sabendo. Ela a abraça e diz que sente muito. Atice diz que ainda está em choque, que a Elis morreu aos pouquinhos nos braços delas. Jali diz que deve ter sido horrível. Atice diz que está preocupada pela Seida, que ela está muito mal e deprimida. Jali vai falar com Seida. Diz que sente muito mesmo. Seida a agradece. Jali diz à tia que a casa está fria e elas podem ficar doentes. Atice diz que sabe, mas a Seida pediu para deixar assim. Seida diz que sim, que a Elis está desse jeito. Jali diz que está tudo bem e não tem problema. Munir diz a Suat que foi até ali porque a dona Piril não o escuta e ela quer ir até o esconderijo. Suat diz à filha que pensou que ela já tinha entendido e já explicou que aquela situação toda é perigosa. Piril diz que passou a manhã fazendo compras para não faltar nada para a ex-mulher dele e para os filhos. Suat diz que ninguém pediu para ela fazer isso. Piril diz que comprou roupas íntimas para ela. Roupas e tudo o que precisava. E para ela dormir com seu marido, mandou um pijama lindo. Shampoo, desodorante, escova de dente e um pente. Munir diz a Piril que ontem eles mataram uma mulher e não estão de brincadeira. Piril diz que também não está brincando e vai ficar com seu marido e ninguém irá impedi-la. Suat diz a Piril que não vai permitir que ela vá. Piril diz ao pai que não está ali para pedir permissão dele e só está ali para avisá-lo. Sarp tenta conversar com Bahar. Bahar diz a Sarp: Eu sei o que aconteceu. Você está triste, angustiado e não sabe o que me falar. Eu sei que você queria que nada disso tivesse acontecido e não fez de propósito. Que teve uma vida difícil. Pensou que a gente tivesse morrido e a gente achava isso de você. Eu já entendi. Aí depois você teve uns problemas e aí não conseguiu resolver direito. Eu quero que saiba que eu te entendo. Eu já te perdoei. Sei que nada que aconteceu foi por sua causa. Mas agora você é casado com outra mulher e tem mais 2 filhos. É responsável tanto pelos meus filhos quanto pelos dela, quanto pela sua esposa. E isso não vai mudar, Sarp. Sabe, eu não quero que você me dê mais nenhuma explicação, porque isso não me interessa. Ficou no passado. Não muda o que aconteceu. O que me importa agora é o futuro, e eu gostaria de saber que problemas estamos enfrentando. Então você vai me contar tudo isso, e vai ser bem honesto. Eu não vou aceitar mentira, e vai ser essa noite, sem falta. Vou pôr as crianças para dormir cedo. Só quero isso, e acabou. Sarp tenta falar com ela, mas Bahar rebate. O que você poderia falar? O que você vai falar? Que se apaixonou enquanto estávamos passando fome? Era isso que você queria falar? Que você casou e teve mais 2 filhos? Ela avisa que irá sair para comprar um carregador novo. Sarp diz que ela não pode sair. Bahar diz que ele não entende que todos estão preocupados e não vai esperar ele entender que ela precisa falar com sua mãe. Bahar está para sair e Sarp pede que ela permita que ele a acompanhe. Bahar diz que só quer dinheiro para comprar o carregador e que ele vai cuidar das crianças enquanto ela sai. Ela diz que também precisa ficar um pouco sozinha. Sarp dá o dinheiro para ela e Bahar diz que assim que puder, irá pagá-lo. Henry aborda um vizinho de Talabazar e pergunta onde fica o edifício Palácios. O vizinho mostra onde fica e questiona o que ele quer no edifício.
Henry diz que uma mulher que mora ali não foi trabalhar, e ela mora ali. O vizinho diz que mataram uma mulher ali dentro, e foi a maior confusão. Yusuf pergunta a Henry quem ele está procurando. Henry diz que está procurando a Bahar Sesmele, e questiona se foi nela que atiraram. Yusuf diz que não, mas avisa que a Bahar não está e foi embora. Bahar tira um tempo para ficar sozinha. Seida, Jali e Atice ficam do lado de fora do necrotério, aguardando a saída do corpo de Yelis. Seida diz que acha que ela sabe, que a Yelis sabe que ela está com ela. Atice diz que ela sabe sim. Sarp está brincando com os filhos quando batem a porta. Nissan pensa que é a mãe e corre para abrir a porta. Quando ela abre, é Piril com os gêmeos. Sarp fica chocado ao ver Piril, Ali e Homer ali.